Hari Om Namah Shivaya. Então, Namastê. Nessa semana que vem aí, eu vou então começar uma série sobre Yoga Sutras. Porque, enfim, diversas razões. Primeiro porque é um texto muito conhecido dentro do meio do yoga, e o qual alguns professores iniciantes, né, e até praticantes avançados, né, professores iniciantes, praticantes avançados, podem não ter tido chance de estudar isso nem um pouquinho. Ou então tem uma certa base, mas certas confusões ainda permeiam esses sutras, né? Esse texto, que é muito importante que ele seja compreendido. Tá? Então esse primeiro vai ser sobre certos mitos e crenças sobre esse texto. Então, Yoga Sutras foi um texto composto aparentemente lá por volta do século V a.C., embora algumas pessoas acreditem, né? Uma corrente acredita que ele pode ter sido composto até mesmo ao século V depois de Cristo, então ninguém sabe ao certo, por um sábio chamado Patanjali. Embora também correntes acreditem que pode ser que ele não tenha sido somente uma pessoa, pode ser que tenha sido, né, um conjunto de sábios que ao longo do tempo compôs diversos textos, né, porque a Patanjali não é acreditado somente em Yoga Sutras, mas textos também sobre dança, sobre medicina, enfim, sobre diversas coisas. Eu vou me ater aqui sobre o que a tradição fala sobre ele. Então, a tradição conta que, enfim, existia uma moça, né, já com uma certa idade, e ela não tinha filhos, e ela rezava todo dia para Vishnu, que ela queria um filho, então, por favor, Senhor Vishnu, me mande um filho, por favor. Todo dia ela rezava ali, Anjali Mudra. Né? Esse Anjali vai ser importante, daqui a pouco você vai ver. Então, Vishnu, observando as preces daquela senhora, né, se compadeceu e disse: eu vou mandar um filho realmente para ela. Então ele pegou e virou pro amiguinho dele, que é a grande cobra, né? Que é, você já viu essa imagem de Vishnu deitado sobre uma grande cobra. Então eu disse para Adishesha, o nome dela, disse assim: então Adishesha, você desce, por favor, você vai encarnar como sendo um filho dessa senhora. E assim foi. Ele se transformou assim numa cobrinha muito miudinha. E quando a senhora um dia estava em prece assim no templo, ela sentiu, depois da prece, na mão uma coceirinha. Quando ela abriu, tinha essa pequena cobra ali. Ela automaticamente tomou como se fosse uma resposta às preces dela, de fato era. E levou para casa e cuidou dessa cobrinha, então cresceu para se tornar um sujeito, né, Patanjali. Por que Patanjali, o nome dele, né? Justamente porque vem de Pat, que é cair, e Anjali, né, nesse gesto que se chama de gesto da prece. Então Patanjali é nascido, ele cresce para ser um sujeito que é metade homem, metade cobra, tá ok? Então isso que a tradição fala sobre ele. Eu acho bem mais legal do que ficar imaginando que ele foi um cara ou muitos caras, etc. Enfim, isso que a tradição conta. Patanjali cresceu para ser um homem muito sábio e compôs diversos tratados sobre diversas coisas. Então o primeiro mito, a primeira crença que se tem sobre Yoga Sutras é que Patanjali não criou o yoga, ok? E em nenhum momento ele faz essa afirmação, em nenhum momento ele vai se projetar como sendo o criador, né, o mesmo patrono do yoga, então não tem nada disso. Yoga Sutras é um manual prático sobre para poder entender e de fato colocar em prática, colocar em movimento o que é de fato o yoga. Então é dividido em 4 capítulos, sendo que com certeza de longe os 2 primeiros são os mais fundamentais, ok? E durante essa semana que vai passar eu vou me ater ao primeiro capítulo principalmente. A segunda coisa costuma ser um equívoco na tradução do que são Yoga Sutras, se fala aforismos sobre yoga. É meio injusto, né, criticar isso, porque não tem nada que se compare à palavra sutra em português. Sutra, na verdade, é um negócio muito específico, né, da literatura, né, da gramática, digamos assim, do sânscrito, quer dizer, ele tem uma série de regras, né? Você define o sutra por regras. Então, sutra em si quer dizer fio. E isso faz a gente entender fundamentalmente o que é um sutra, né? Uma coisa muito resumida, muito sucinta, muito condensada. Você deve ter o mínimo de palavras possíveis, deve ter um caráter poético, e você deve deixar o mínimo de ambiguidade possível, e um sutra se conecta com outro sutra. Então, nenhum deles pode ser tomado assim, fora de contexto, ok? Isso é a fonte de alguns dos maiores erros, conforme a gente vê interpretações dos sutras por aí, é porque você pega um sutra isolado, você extrai dele, né? Você até traduz corretamente, gramaticalmente correto, mas você esquece o que veio antes e o que vai vir depois, que é fundamental. Tá? Então, quando você define um sutra, você não pode esquecer essa palavra fio, aquilo que conduz, né? Então, uma cadência, tem uma conexão entre um e outro, tá? Isso é muito importante.
E por fim, talvez o maior mito, maior engano com relação aos sutras em si, é admitir que nessa escadinha que se chama Yoga dos 8 Passos, que tem aí, a gente vai chegar lá, nessa semana a gente vai chegar gradualmente nesse que é esse Yoga de 8 Passos, mas ele culmina ali, começando em Yamas e Niyamas, que são as práticas disciplinares que você tem consigo mesmo e com o próximo, vai culminar então em Samadhi. E as pessoas acreditam que Samadhi é o grande foco, é o grande objetivo do Yoga de Patanjali e do Yoga em geral. Isso não é verdade. O Samadhi, que é esse contato com a sua própria natureza, como fonte que você descobre finalmente ela e presencia ela, uma percepção direta, sem nenhum intermediário. Você então tem essa experiência de estar frente a frente consigo mesmo, que é o Samadhi. Ele não é o grande objetivo de nada, é uma experiência importante, tanto é que está lá no final do caminho, mas uma vez atingido, você vai fazer isso quando você quiser. E, no entanto, quando a experiência de Samadhi, fora da meditação, se acaba, você traz um pouco dessa experiência com você, você vê finalmente que tudo que os rishis, o Veda, a Gita, tudo que te fala que você é a fonte da própria felicidade, que você já é completo em si mesmo, você experiencia por si no Samadhi, então, portanto, é muito importante, mas isso não é o fim do caminho, a não ser que você pretenda passar o resto da sua vida em Samadhi, que é um grande desperdício. Então, quando você sai da meditação, sai do Samadhi, a vida real acontece, com as frustrações, com as expectativas, enfim, com todos os desafios característicos de uma vida mundana. E o Samadhi ilumina as experiências com certeza, e dali você tira muitas lições, mas o Samadhi em si não resolve o teu problema, mas é um passo importante, porque você passa o estudo do yoga, a prática do yoga, sempre alguém te dizendo alguma coisa, sua vida vai melhorar quando você puder separar, a tua percepção do pensamento, você não é seu pensamento, você não é seu sentimento. Aí você começa não entendendo isso, e de repente você percebe, caramba, é mesmo, tem razão, percebe por si. Aí, enfim, o Samadhi é realmente o fim do caminho, no sentido de que finalmente você percebe por si que tudo isso que o yoga vem te dizendo, tudo isso que vem te falando, seus professores, que é verdade, de fato. Então, o Samadhi é importante, mas ele não é, de fato, o fim do caminho. Então, me acompanhe aí durante essa semana que a gente vai se aprofundar no estudo dos Yoga Sutras, vai ser uma coisa muito, muito interessante. Começando desde o primeiro verso, a gente vai fazendo o nosso caminho aí nos highlights desse texto, que realmente é muito legal e altamente aconselhável que um professor iniciante possa firmar o pé assim, nesse texto, para poder sedimentar o seu entendimento sobre a prática e também os praticantes, principalmente os praticantes avançados, que são realmente interessados. Não estou falando avançados de postura, nada disso, flexibilidade e força não tem nada a ver com o entendimento de escritura. O praticante avançado é aquele que quer trazer para si o entendimento do yoga, quer trazer ele para a vida, Como é que você leva o tapete para fora do tapetinho? Então, diversas formas, essa é uma delas, se aprofundando no estudo das escrituras que trazem, de fato, o coração do que é o yoga para a gente. Então, me acompanha, a gente está só começando. Deixa aí, se quiser de antemão, deixar tua dúvida, teu comentário aí, tanto no YouTube quanto no Facebook lá, eu vou fazer o melhor para poder responder e também direcionar melhor os vídeos que vem por aí.